Olá, pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui no nosso canal do CETCESP. É um prazer ter todos vocês aqui para falar de um tema tão importante, tão especial para nós mulheres, para mim especialmente. É um prazer falar sobre esse tema. Estou muito feliz pelo dia de hoje, um dia que a gente esperou. Estamos muito ansiosas aqui, todo o pessoal que participou da construção desse projeto, e espero que vocês gostem de tudo que a gente preparou para vocês nesse dia tão especial. Meu nome é Ana Jarruge, hoje eu estou como presidente executiva aqui do CETCESP, o Sindicato de Transporte de Cargas aqui de São Paulo e região. Queria agradecer a presença de todos vocês e pedir para que vocês compartilhem essa live com outras mulheres que trabalham no TRC, no setor, que a gente vai ter grandes novidades para todas vocês. Tenho certeza que vocês vão gostar da nossa novidade. Queria apresentar aqui quem vai estar comigo aqui nessa live. Primeiramente, pedir desculpas em nome do nosso presidente, Taiguara Elou, nosso presidente do Conselho de Administração, do Conselho Superior do CETCESP. Infelizmente, ele recebeu uma convocação para estar presente perante a Secretaria de Transporte aqui de São Paulo. Nós estamos com diversas pautas lá em andamento, e ele teve que estar presente lá, mas com certeza logo mais ele vai dar um oi para a gente aí no nosso chat. Então, a gente vai dar continuação aqui nessa live, eu vou estar fazendo toda a apresentação para vocês, em nome dele, mas já quero dizer de antemão que desde o início, quando a gente começou a apresentar esse projeto para ele, eu e a Camila, que é responsável pela comunicação aqui do CETCESP, o nosso presidente foi muito receptivo, ele ficou muito feliz com o projeto, ele tem nos dado todo o apoio. Então, a gente está muito feliz com isso, ele também está, tenho certeza que ele está torcendo para que dê tudo certo, e a gente tem tido todo o apoio dele, do nosso Conselho de Administração e da nossa diretoria também, que aprovou tudo que vai ser feito a partir deste momento. Então, nosso muito obrigado para todos vocês que estão nos apoiando. E também apresentar aqui para vocês e chamar a nossa convidada, a nossa diretora, Bárbara Calderani, minha amiga Bárbara, da Conjovem, que é sócia-diretora da Rodomax Log, Armazenagem e Logística, diretora do CETCESP e coordenadora regional da Conjovem da Federação dos Estados de São Paulo. Bárbara, seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, obrigada, é um prazer estar com vocês, principalmente nesse momento tão especial de lançamento de um projeto que a gente discute e defende há bastante tempo no nosso setor. Muito bom ter aqui você comigo, Bárbara. A gente já estamos juntas há bastante tempo, levantando essa bandeira da presença das mulheres, não só nas empresas de transporte, mas também nas entidades que representam o nosso setor. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Tenho certeza que a Bárbara vai participar bastante junto comigo e vai poder contribuir bastante para isso. Bom, gente, para a gente começar aqui a falar, não precisa dizer que as mulheres hoje em dia estão presentes em todos os setores da nossa economia e também, inclusive no nosso setor de transporte de cargas. Mas, apesar dessa lenta e crescente participação feminina, a igualdade de gênero no mundo corporativo precisa ainda realmente de uma atenção maior para que ela seja mais efetiva. Não é raro a gente ver notícias aí de que isso precisa ser melhor tratado. Hoje mesmo saiu uma notícia, se eu não me engano, acho que na Espanha, saiu um decreto de que é proibido ter diferenças de remuneração. Então, para quem acompanha o noticiário aí no nível mundial, até sempre tem notícias a respeito disso, de diferenças salariais e questões dessa igualdade de gênero entre homens e mulheres no mercado de trabalho. Então, já avançamos bastante, mas eu acho que ainda tem algumas questões que a gente ainda precisa tratar. E essa é a intenção do CETCESP com esse movimento. As mulheres, efetivamente, dentro do transporte, começaram a trabalhar mais ou menos na década de 90, E hoje, nós, mulheres, a gente está, inclusive, além da área administrativa, onde a gente tem uma presença mais predominante, a gente está, inclusive, na área operacional. Lógico que mais timidamente,
mas a gente já vê uma presença das mulheres dirigindo os caminhões, nas áreas operacionais das empresas, na área de conferência de cargas, trabalhando ali no back-office da área operacional, né? Então, a gente já vê a presença das mulheres nessa área também, que são muito bem-vindas. E a gente vai falar aqui um pouquinho, né, da minha própria trajetória. Eu comecei aí a trabalhar no setor de transporte de cargas por volta quando eu tinha meus 16 anos, cresci numa empresa familiar, dentro do pátio da empresa, sempre fiquei ali em torno dos caminhões, então a gente acabou lidando nesse meio, sempre foi um meio muito masculino, a presença do homem nesse meio de transporte é muito latente, né, todo mundo que trabalha nesse setor sabe muito disso. Mas eu, como muitos de minhas colegas, a Bárbara e tantas outras que eu já tive junto na Conjovem, a gente nunca se abateu com isso, a gente acabou, vai trabalhando e você vai ocupando o seu espaço, né, sempre com muito respeito, e eu acho que hoje a mulher ocupou o seu lugar pela sua competência, e a gente vai apostando e vai assumindo a sua colocação, seja onde a gente quiser. A gente tem demonstrado que a gente pode, sim, estar ocupando qualquer lugar dentro desse segmento, né? Eu tive também uma participação, uma introdução dentro das entidades de classe, comecei aqui mesmo no CETCESP, participando da Comissão de Jovens em 2004, né, também tive um crescimento dentro dessa área, fui, né, onde eu tive uma iniciativa do meu pai também, que foi presidente de sindicato no ABC, e também comecei a participar, fui participar a nível nacional também, fui coordenadora nacional pela MTC, também me deu um crescimento, também uma experiência muito grande, conheci muita gente, mas nessa questão das entidades também é um pouquinho mais difícil a gente ver as mulheres, elas são em menor número, mas isso também a Conjovem tem ajudado e eu espero estar incentivando mesmo as meninas, as mulheres a estarem participando, porque as entidades também precisam estar ouvindo, estar abertas para nós. É muito importante, a mulher tem algumas habilidades, né, que são importantes em qualquer mundo de negócios, a gente precisa estar participando, sim, politicamente, para a reconstrução da nossa democracia, o Brasil precisa de nós para estar fazendo essas mudanças que nós tanto precisamos, né, que todos nós tanto almejamos. Então, eu sempre defendo a presença das mulheres, seja em que local for, seja na sociedade, seja nas empresas, seja na política. Então, é para isso que a gente está fazendo esse movimento aqui. Eu espero que a gente consiga congregar o maior número de mulheres possível. Então, para todas vocês que trabalham dentro desse segmento de transporte de cargas, sintam-se já todas convidadas para estarem conosco, que todas as histórias de vocês serão muito bem-vindas aqui, serão ouvidas, vocês serão partícipes desse movimento, espero poder contar com vocês. Lógico que a gente tem muitos desafios, né, principalmente nós que somos mães, esposas, junto, profissionais, às vezes a gente tem dupla, triplas jornadas, né, a gente também vai estar discutindo isso às vezes acaba deixando a gente, às vezes níveis de esgotamento, isso a gente também vai tratar, como a gente lida com isso, às vezes questões que a gente precisa se apoiar mesmo emocionalmente, então esses encontros também vão ajudar, né, nesse ponto também. E o mercado de trabalho, aí, junto até com a pandemia, tem demonstrado que algumas situações, até de home office, essas coisas, e flexibilização de horário, pode ajudar e muito a questão da introdução da mulher no mercado de trabalho, principalmente para assumir as funções de liderança, onde a presença do homem ainda é muito mais forte do que das mulheres, né? Principalmente depois que elas passam pela maternidade. Então, a gente vai abordar diversas questões, não só profissionais, mas também pessoais, em todos os nossos encontros que nós vamos ter com essas mulheres que trabalham no nosso segmento. Então, vamos começar aqui algumas coisas para a gente, de novidades, para trazer para vocês. E, na verdade, eu nunca estive sozinha nesses desafios, né? E eu queria aqui deixar para vocês ouvirem também que outras mulheres do nosso setor também contaram para a gente. Então, aqui eu queria pedir para o nosso pessoal para a gente chamar
um videozinho de quais os maiores desafios que essas outras mulheres também já encontraram dentro do nosso segmento de transporte rodoviário de cargas. Vamos rodar? Olá pessoal, eu sou a Débora Fernandes, atuo aqui como gerente corporativa na área de gente e gestão da Fadel. Estou no ramo há 5 anos. Para mim, como o maior desafio para atuar no ramo do TRC é as mulheres, né, fazerem o seu trabalho da forma mais genuína, né, mantendo a sua essência, entregando os resultados com o dinamismo, a energia que o ramo, né, solicita da gente e impulsionando as pessoas para que sejam também da mesma forma, entreguem, né, o seu trabalho da forma como elas são, sendo elas mesmas. Todos os dias enfrentamos dificuldades, quer seja na vida profissional ou na vida pessoal. Nos cobramos pela excelência, pelo correto, por organização. Decisões difíceis nos fazem correr riscos e se tornam grandes desafios. Meu maior desafio ao ingressar num segmento de predominância masculina foi mostrar a minha competência e o meu valor e conquistar a confiança, a credibilidade e o respeito dos meus colegas pelo meu trabalho. Meu nome é Cleane Alves, eu tenho 34 anos, trabalho há 12 anos no setor de transporte. Trabalhar no transporte para mim é uma escola, onde a gente aprende e ensina todos os dias. O maior desafio é conduzir as pessoas a acreditar em você num mercado tão masculino. E hoje eu tenho essa oportunidade, esse desafio concluído aqui na RG Log. O maior desafio realmente é você ser vista de igual para igual, né? Você ter o respeito de profissional. De fato, eu não me diminuo, isso não me amedronta. Eu me sinto profissional e muito competente, mas realmente eles não nos enxergam de igual para igual, não. Eles se sentem superiores e eles não percebem que nós estamos ganhando espaço. Que demais esses depoimentos, hein? Queria aqui desde já agradecer aí a Débora, a Eunice, a Cleane e a Shirley por estarem participando com a gente, e a Fadel, a Formata RG Log também, né? E a Pajussara por terem liberado elas e por participarem também desse projeto aqui com a gente. Sensacional. Bárbara, o que você achou dos comentários dela? Eu fiquei empolgadíssima, eu acho que... Fala um pouquinho mais alto, Bárbara, só um pouquinho mais. Fiquei empolgadíssima, eu acho que é incrível o tanto que as mulheres têm crescido, têm amadurecido, ganhado confiança, né, para executar os seus trabalhos e cada vez melhor desempenhar seus papéis. O que eu achei muito legal é a gente já ter mulheres na parte operacional, né, que era um tabu, assim, a gente ter supervisoras, gestoras, coordenadoras. A gente defende demais isso aqui na Max Log também. Eu tenho muito orgulho de ter um time operacional com 20% de mulheres, assim, porque era um cenário que a gente tinha, assim, às vezes uma única mulher, né, muito administrativamente, e hoje elas conquistando a parte operacional é um ganho muito grande, é ver que realmente o transporte está com as portas abertas para as mulheres, independente da função e do cargo. Fiquei muito orgulhosa. Eu também, é muito bom ouvi-las, né? E isso é engraçado, não sei se vocês perceberam, a palavra que eu ouvi mais que elas falaram foi a palavra respeito, né? Todas elas falaram muito essa palavra, e é isso mesmo que a gente busca, não é? Nós como mulheres, a gente só quer respeito, respeito de toda a sociedade, de que a gente tem condições de fazer exatamente o que a gente quer, ou seja, a gente se prepara, a mulher hoje em dia se prepara muito. Se você for ver índices aí, tem diversas coisas no IBGE, tem muita coisa para pesquisar, né? Eu andei pesquisando bastante sobre esse tema. As mulheres hoje são as que mais estudam, né? Que mais ficam tempo estudando, e, ou seja, a mulher está cada vez mais preparada mesmo para assumir qualquer papel, qualquer função, né? Então, elas precisam mesmo, elas querem ser
respeitadas, querem que enxerguem elas com respeito, de que elas podem realmente assumir qualquer papel. E é engraçado também que eu já ouvi falar muitas histórias de que em muitas reuniões as mulheres são as que mais são interrompidas por homens, né? Então é outra questão que a gente precisa sempre observar, né? Porque isso é uma questão de respeito também. Eu acho que a gente tem que buscar isso. As mulheres precisam ter um espaço e a gente tem que reparar nessas situações. Então, quando uma mulher fala, a gente tem que prestar atenção tal qual quando o homem está falando. Isso é um sinal claro de respeito, né? Um sinal claro de respeito pela profissional mulher, né? E é isso que o CETCESP busca nesse movimento, a mulher respeitando a mulher e os homens respeitando as mulheres, e a gente criar um ciclo virtuoso de respeito entre todos os profissionais dentro do nosso segmento, né, Bárbara? Olha que interessante um dado que você falou, que a gente tem um percentual cada vez maior de mulheres de nível de escolaridade maior. Ou seja, fica evidente o tanto que as mulheres, para conquistar cargos mais altos, para conquistar esse respeito, essa credibilidade, elas vão estudar cada vez mais, se aprimorar, porque quando ela quer discutir, quando ela quer ir para uma apresentação, ela vai muito bem preparada tecnicamente. Isso é um ganho absurdo. Então, se a gente pensar que a gente abrindo as portas do mercado de trabalho, mais postos de trabalho para as mulheres, é um ganho que já vem por tabela de pessoa mais capacidade tecnicamente, porque elas, para conseguirem promoções maiores e cargos cada vez maiores, elas estudam cada vez mais. Então, olha o ganho para as empresas, né, implícito, que teoricamente a gente não mensura, né? Com certeza, você tem toda a razão, com certeza. Muito bom. E até aqui, tenho certeza que a gente tinha um espacinho para a palavra do nosso presidente, mas eu tenho certeza que vou falar em nome dele, até peço a sua licença, viu, presidente Taiguara, que ele iria falar nesse momento, comentar sobre a importância das mulheres, né, tanto nas empresas, mas eu sei que na empresa na qual ele trabalha tem uma grande presença de mulheres, né, tanto na área administrativa como operacional, então isso está representado, e aqui também na entidade na qual ele preside, né, desde quando o CESP fez a profissionalização em 2019, né, antes de eu estar aqui no CESP, e também quando ele, junto com o Conselho de Administração, né, optou durante o processo seletivo e tiveram, né, a coragem, fizeram a escolha pela minha figura, uma mulher, para assumir como presidente executivo. Acho que já deram um sinal de que eles fizeram uma contratação, né, por competência, independente de ser homem ou mulher. Então, acho que isso para as nossas entidades foi um claro sinal de que o CETCESP sempre esteve na vanguarda, e eu espero que o CETCESP continue inspirando as outras entidades a fazerem o mesmo, porque a gente tem competência, sim, de estar assumindo qualquer posição, com certeza. E a gente fica muito feliz com isso, né, Bárbara? Sim, e aproveitando, eu acho que a gente tem liberdade para falar, uma coisa que é muito bacana que a gente gostaria de evidenciar é que a Braspress foi uma das pioneiras no incentivo de motoristas mulheres, né? Eles têm um programa muito bacana. Verdade. Bem grande de motoristas mulheres, e fazem escola mesmo. Eles fornecem para o mercado muito motorista mulher depois. Eu acho que eles estão de parabéns, e acho que o Taiguara ia falar um pouquinho disso aqui, então a gente pode falar por ele. É uma iniciativa brilhante, o mercado ganha muito, porque realmente eles formam mulheres motoristas e devolvem para o mercado. É verdade, tanto é que a gente quer fazer com que eles sirvam de exemplo para o resto das empresas, né? A gente quer com que isso seja realmente exemplo para as demais empresárias, de que a mulher traz muito bons resultados operacionais dirigindo os veículos. E também no CETCESP, aqui mais de 50% do nosso quadro aqui de funcionárias são mulheres também, né? São excelentes profissionais. Que dominam o mercado e as atividades e as funções do transporte, que é um ramo de mercado muito complexo, né? Exatamente. Tem um time bem capacitado. É isso aí. Bom, então, para entender um pouquinho mais sobre a mulher que hoje trabalha, né, no nosso segmento,
e quando a gente começou a falar um pouquinho desse projeto, quando a gente decidiu fazer isso, em agosto, nós fizemos uma pesquisa, foi aplicada pelo IPTC, que é o nosso Instituto Paulista de Transporte de Cargas, pelo nosso Fernando Zingli, que deve estar aqui nos acompanhando. Obrigada, Fernando, por toda a sua atenção. E a gente gostaria de mostrar os resultados para vocês, né? Foram resultados, assim, excelentes. Foi uma pesquisa que nos surpreendeu muito pela quantidade de resultados. A gente gostaria de compartilhar aqui alguns números com vocês, para vocês entenderem o que nós tivemos de resultados nessa pesquisa. Vamos lá. Aqui a gente tem um cenário no Brasil, né, a porcentagem de pessoas no mercado, né, você vê que hoje o número de mulheres já é 45,3%, né, o nível de escolaridade também bastante alto, o valor médio da hora trabalhada ainda fica um pouquinho abaixo, é isso que a gente viu comentando, e o rendimento médio também. Esse é o índice de paridade de gênero, né, que avalia 153 países, e a posição do Brasil ainda deixa um pouquinho a desejar. Então, a pesquisa do IPTC, a gente realizou de 20 a 31 de agosto de 2020, e a gente obteve, surpreendentemente, 657 respostas. As mulheres estão com tudo para responder. Muito obrigada a todas vocês que responderam a nossa pesquisa. Então, todo mundo que respondeu, você vê que nas empresas que elas trabalham há mais colaboradores homens. Então, 66% das empresas ainda são compostas por homens, né? Só que na equipe de trabalho direta dela, tem mais mulheres, ou seja, isso comprova que as mulheres ainda estão inseridas no setor administrativo. Entretanto, oi, pode falar, Bárbara. Lembrando que o público que respondeu a pesquisa é exclusivamente do mercado de transporte rodoviário de carga. Exatamente, só empresas de transporte. E o superior imediato dessas mulheres é homem, né? Você vê como eles dominam ainda a liderança. Na média liderança, quando a gente fala de supervisão, coordenação, né, até entra gerência aí, ainda tem a maior presença masculina, 62% são homens, e na liderança executiva, que é diretoria e presidência, esse número aumenta, 73% ainda são homens, né? Então, esse é um índice que a gente precisa melhorar bastante. E a maternidade, como que elas enxergam a maternidade? É um impeditivo para o crescimento? Elas acham que não é mais um impeditivo. Isso é muito bom, né? E que hoje elas não enxergam, até porque hoje tem diversas ferramentas de flexibilidade de horário, né? O home office mesmo é um deles, né? Então, isso é um índice que a gente fica bastante contente de ver. Então, só as mulheres entre 19 e 25 anos solteiras que ficam mais preocupadas com essa questão. E quanto maior a escolaridade, maior o receio com a maternidade. Pode passar. Mas as mulheres, no geral, na pesquisa, elas demonstraram muito otimismo. Vocês vão ver com algumas respostas. Elas desejam alcançar uma posição maior na função que ocupam atualmente. 91% delas concordaram com essa afirmação. Elas se sentem preparadas para alcançar uma posição maior que a função atual que elas ocupam. 79% concordaram. Elas atingem esse pico entre 35 e 44 anos, e elas se sentem confiantes que podem alcançar essa posição maior, 77%. Você vê que elas têm um otimismo, uma confiança muito grande, isso é sensacional, né? E elas acreditam também que o setor tem oportunidades que permitem elas alcançarem essa posição maior. Isso é muito importante, né? A receptividade do mercado em absorver e ter lideranças, gerentes, diretoras, mulheres. Agora, quando a gente perguntou sobre as oportunidades, se elas acham que são iguais para os homens e mulheres, o índice abaixou um pouquinho, só 43% concordaram. Então, por isso que o nosso movimento vai ser importante para a gente entender, né,
onde que isso que se encaixa, quais são os desafios disso, para a gente começar a trabalhar isso dentro do nosso segmento. As oportunidades dentro da área, da função, 61% concordam que são iguais para homem e mulher dentro da área, né? Dentro da área dela, tem algumas áreas que elas acham que são mais iguais e outras menos. E questão de remuneração também. Ela, 65% concorda que a remuneração é igual a de um profissional homem. Tem algumas que não concordam, e as mulheres negras são as que mais discordam desta afirmação. Isso também é um ponto que a gente precisa entender, ouvi-las, né, incluí-las nesse discurso para a gente procurar entender, procurar trabalhar e corrigir essa distorção também. Elas se sentem livres para expressar os pontos de vista, isso é bom, né? 69% concordam. Principalmente quando tem mulheres na liderança, elas se sentem mais livres ainda para expressar essa opinião. Elas sentem que as ideias delas são ouvidas e valorizadas e que contribuem, né, para empresas. E aqui, novamente, aparece um dado interessante, que a mulher negra que menos se sente ouvida, né? Essas questões a gente vai precisar realmente trabalhar com cuidado, e a gente vai dar uma super atenção para esse item, para essas pessoas. E elas sentem que podem contribuir para melhorar os resultados da empresa. 92% concordam, ou seja, elas se sentem preparadas, confiantes e acham que podem contribuir. Novamente, muito positivo, né, Ana? Muito. Existe a abertura das empresas. E se a gente considerar um dado aí que sempre aponta que a maioria do nosso público está concentrada em pequenas e médias empresas, isso se torna cada vez mais importante. Num setor que é extremamente familiar e que, por empresas pequenas, a oportunidade de carreira aparentemente deveria ser menor, né? Elas estão encontrando espaço, estão acreditando que existe espaço para crescimento, para plano de carreira, para demonstrar suas ideias e aplicar seus projetos, enfim. Isso é um dado que eu acho assim, importantíssimo, se tratando de um setor tradicional, clássico, familiar. Existe espaço para o novo, existe espaço para projetos novos, e as mulheres estão confiantes. Agora, basta a gente estar juntas aqui para encontrar o caminho, o como. Né? Exatamente. Como chegar, elas já sabem, e já sabem que tem espaço. Agora, como chegar? Exatamente, Vânia. Se elas se sentem reconhecidas pelos superiores, né? 73% concordam, um bom índice também. E se elas sentem necessidade de ter mais mulheres trabalhando em algum setor da empresa. Olha que interessante, 20% elas gostariam de ter mais pessoas na operação. Muito bom isso, né? Muito legal. Aqui algumas conclusões gerais, né, mas no geral, comentar para vocês é isso, é uma visão muito otimista, as mulheres estão confiantes, né, e só realmente os índices que tem um pouquinho mais abaixo, a questão, quando a gente fala ali de remuneração, e alguma questão ali de, quando tem oportunidades, algumas diferenças. Então, na realidade, esse movimento vai nos ajudar realmente a entender, né, é um movimento novo, a gente, de forma muito humilde, vai procurar ouvir essas pessoas, ouvir essas mulheres, de forma bastante aberta, para ver o que elas têm a nos contar, todos os desafios que elas enfrentam no dia a dia na sua empresa, para a gente começar a procurar e criar, de repente, criar boas práticas para a gente passar isso em frente do nosso setor e criar um setor mais igualitário, mais respeitoso, né, que seja mais favorável, para que as mulheres possam realmente entrar no mercado de trabalho nesse setor, que tem muitas vagas em aberto, né, a gente tem visto as notícias aí, e para que a mulher possa entrar no segmento de transporte, mas entre realmente e seja valorizada do jeito que ela merece, né, Bárbara? Exatamente. A gente está aqui para isso. Exatamente, estamos aqui para isso, para ajudar, ouvir elas e ajudar. Da forma que a gente vai melhorando, conforme a gente vai recebendo as sugestões de todas elas, com certeza. Né? E por que do nosso movimento, né? Por que a gente, Maria?
só complementar que esse quando a gente fala de estar e ajudar, é porque isso sempre é construído. Não existe uma receitinha de bolo, não existe alguma coisa pautada ali. Quando a gente está falando de mulher, nessa pluralidade envolvendo nesse monte de papéis que a mulher desempenha, em casa, no trabalho, na família, eu acho que isso tem que ser construído. Não existe uma regrinha aí que serve assim, serve assim. Então, por isso que eu acho que a gente está aqui no lançamento, apresentando a ideia, mas num projeto muito colaborativo, onde todo mundo vai poder ter muita voz e se colocar e criar junto um caminho novo aí para a gente. Exatamente, até porque o que você falou, não tem um estereótipo único, né? Hoje a gente tem um mundo muita diversidade, tem que respeitar a mulher em os diversos papéis, do jeito que ela quer. Tem a mulher solteira, tem a mulher casada, tem a mulher com filhos, sem filhos, tem diverso, seja a mulher como for, ela vai ser bem-vinda no nosso movimento e será ouvida do mesmo jeito para participar com a gente, de todos os gêneros, de todo o movimento. Bom, falar que o resultado da pesquisa dispersou ainda mais a nossa vontade de incentivar o movimento de ampliação de mulher no TRC, isso com certeza, né? Então, a gente queria, desde já, agradecer ao presidente Taiguara novamente pela oportunidade de ter aprovado essa iniciativa dentro do CETCESP, né? Desde o primeiro momento que eu falei com ele topou de primeira. Então, mais uma vez, obrigada, presidente, por ter aceito esse desafio. Tenho certeza que vai fazer muita diferença para o CETCESP e para o nosso setor como um todo. Não é um projeto que vai parar aqui na nossa entidade, eu espero que isso se reflita para o setor como um todo. A bandeira das mulheres, de mais mulheres no setor. Né? E a Bárbara, eu sei que você tem também um projetinho de mulheres na sua empresa, né? E você vê resultados positivos neles? Nossa, uma série de resultados. Como a Ana falou no começo, a gente está junto há bastante tempo nas entidades sindicais, principalmente a frente da Conjovem, né, desempenhando uma série de papéis. E a Conjovem, além de todos os benefícios que eu vou defender a vida inteira, eu acho que o maior deles é o aprendizado. E dentro da Conjovem eu tive a oportunidade de conhecer um projeto muito bacana da SCAM, que tem uma versão toda ligada a mulheres no transporte. E ele despertou essa questão de abrir um espaço dentro das entidades, dentro das empresas, dentro do mercado, para se discutir as questões da mulher, né? Hoje a gente tem maior propriedade para falar de sororidade, de empatia, né? E uma série de outras coisas que acontecem. E a gente pensou muito assim, vamos fazer isso. Se a gente quer essa mudança, eu falo muito isso, a gente tem que ser essa mudança. E aí promovemos aqui na empresa um espaço, começou com encontros tímidos, convidando todas as mulheres. Então, o formato que a gente encontrou foi criar um espaço pós-horário comercial, em um dia específico da semana, que era melhor para todas as mulheres. Também fizemos uma enquete, né, descobrimos que o dia melhor aqui era quinta-feira, e criamos esse espaço. A princípio era café, que depois virou um happy hour, e aí a gente trazia temas pautados. Então, no primeiro momento, a gente fez uma caixinha secreta de sugestões, levantamos alguns temas, e aí a gente trouxe. Então, por exemplo, no primeiro encontro, a gente falou sobre violência doméstica. E aí uma série de exemplos aleatórios, né, no primeiro momento. Uma cena de novela, uma manchete de jornal, né, de grandes portais, e aí esse cozinho vai sendo puxado. Isso foi construído, nosso projeto tem 2 anos, que na Renovação chama Nossas Entregas, né, e a gente já discutiu diversos temas ali, inclusive os encontros presenciais tiveram uma pausa por conta da pandemia, né, e retoma agora em outubro também, junto com o movimento aqui do CETCESP. E esse mês, por exemplo, a gente vai falar sobre maternidade e rede de apoio. Né? Como que quando a gente tem filho, precisa voltar a trabalhar, como que é isso, agora sem escolinha, por exemplo, né? Então, todas essas dificuldades que às vezes a gente acha que só passa. E a gente encontra um espaço com um monte de colegas de trabalho. Né? Então, isso
Aí tem uma série de temas ali que a própria pesquisa levantou que é muito semelhante ao que a gente vive aqui. Agora, fazendo uma análise como empresária na promoção disso dentro da empresa, qual é o benefício? Bom, a gente fala de imposto infinito, assim, porque hoje a empresa que proporciona todo o cofre, a parte da alimentação, o espaço e tudo, e às vezes a gente faz assim, algumas coisinhas assim. Mas o ganho é pessoal. As meninas começaram a ter um nível de empatia muito maior, relacionamentos muito maiores. Às vezes as pessoas não se bicavam, sabe aquele, meu santo não bate, né? E aí começa a conviver, a entender, a saber de situações que a pessoa está vivendo. E aí falam, poxa vida, né? Então era isso, ela estava passando por isso. E as relações começaram a melhorar no todo. E isso acabou expandindo para fora do grupo, porque a psicologia explica, né? Quando começa uma mudança no setor, ela vai contaminando todo mundo. E hoje, os meninos que têm a versão deles, eles têm, lógico, né, que é sempre no futebol, no churrasquinho, mas eles também abordam temas. A gente leva temas que a gente quer que eles discutam, porque é importante a gente criar esse hábito de falar sobre isso. A gente fala muito sobre isso, sobre, além de aprender, ensinar, né? Replicar esses conceitos para os nossos filhos, para os nossos pais, na nossa núcleo familiar, no nosso núcleo de amigos, e aí o impacto é muito positivo. Hoje a gente tem resultados, até dá para medir até de produtividade, porque quando as pessoas estão bem, elas produzem melhor, elas se sentem melhor no ambiente de trabalho, né? Então, assim, para nós foi uma aposta muito certa e que a gente tende a continuar incentivando sempre muito tempo. E a gente super se propôs, né, a gente falando, de replicar essas experiências no projeto, inclusive, sei lá, de repente, mais para frente, quando liberar, vocês virem fazer uma visita aqui no encontro nosso, ou a gente replicar no CETSESP, no formato que a gente faz aqui, a gente está super aberto. Mas foi incrível, assim. Muito bom, Bárbara. Eu já sabia desse seu projeto, você já tinha comentado, e com certeza a gente vai fazer essa parceria para você passar essa experiência para a gente. Que é importante nesse mundo digital que a gente vive hoje, o resgate de ouvir as pessoas e conversar, né? Isso é importante, quanto isso pode mudar a questão de produtividade mesmo e a questão da empatia. Muito bom, parabéns pelo projeto. Espero que você siga com ele por muito tempo ainda. E eu acho que é uma iniciativa que, às vezes, a gente, numa pequena empresa, não consegue ter via RH, porque esse acolhimento que você falou, muitas vezes em grandes empresas é feito pelo RH, porque o RH é muito atuante, acaba tendo essa facilidade em fazer esse acolhimento das pessoas. Em pequenas e médias empresas, às vezes ele não tem uma estrutura que comporte ter uma psicóloga que consiga fazer isso. E às vezes, nesse grupo, ele faz essa função, né, de acolhimento, de tratar questões pessoais. Então, são iniciativas que a gente gosta de falar muito. Eu acho que é uma política muito do Caiguara de falar de empresa associada ao CETSESP ou empresa rentável. Então, é nosso papel também trazer iniciativas que não custem tanto, né, investimento e que tragam resultado. Eu acho que essa é uma das coisas que eu posso contribuir hoje com a experiência do Maxlog, que não demanda investimento, que traz resultado. Tem toda a razão. Coisas poucas, mas que fazem uma grande diferença, né? Excelente, Bárbara, parabéns. E falando um pouquinho agora de outra coisa que é extremamente importante, gente, inspiração. Todos nós nos inspiramos em alguém, né, no nosso dia a dia, né, na nossa vida pessoal, profissional, aquela pessoa que nos inspira, né, que a gente pensa lá, e aquela pessoa que, nossa, que bacana o que ele fala, o que ele representa para todos nós, na nossa vida, né? E falando um pouquinho disso, na nossa pesquisa também, as mulheres responderam para a gente, em algumas outras pessoas, outras mulheres, em que elas se inspiravam, né? Para onde elas se inspiravam para profissionalmente e pessoalmente também, né? E algumas servem de fonte de inspiração para as outras. E algumas foram citadas aqui dentro do nosso setor de transporte, como referência pessoal e profissional. Então, vamos ver aqui um segundo videozinho, o que elas disseram, algumas dessas mulheres que foram citadas pelas outras, quando elas souberam disso, que foram citadas como referência dentro do segmento que elas atuam.
Para mim foi uma honra, né? Fiquei muito agradecida mesmo pela indicação, né, de tantas mulheres competentes no ramo e estar aí sendo escolhida como uma das referências positivas no TRC, que é o ramo do transporte rodoviário de cargas. Um abraço, vamos juntos! Me senti extremamente lisonjeada ao ter sido apontada como inspiração para mulheres do segmento, mas isso aumenta a responsabilidade. Independente da posição ou do cargo que ocupamos, é fundamental tratar as pessoas com empatia, com respeito, com comprometimento e cordialidade. Se estiver num cargo de liderança, essa responsabilidade é ainda maior. Tudo que eu faço na vida é com prazer e intensidade. Se decido fazer algo, sempre será de forma plena. Acredito que seja esse o motivo de eu estar aqui. Ser indicado por colegas me deixou muito feliz mesmo. Ser mãe, mulher, profissional não é fácil. São muitos desafios diários, mas a gente pode conseguir. E eu queria deixar uma mensagem para essas mulheres que acreditam, que lutem, que desejem todos os seus sonhos, pois eles podem ser realidade. E é isso aí, não desistam, mulheres, nós somos capazes. Me sentindo super feliz, lisonjeada em saber que o meu nome, né, foi mencionado aí na pesquisa. Também estou lisonjeada aí pelo convite do CETCESP, eu fiquei muito surpresa. Agradeço a todos, né, a minha equipe, as mulheres que mencionaram o meu nome. Como eu sempre digo, né, o líder, ele é um espelho da sua equipe. E saber que eu estou sendo vista e estão se espelhando em mim, me vendo como referência, isso realmente me deixa muito feliz. Muito obrigada mesmo. Que demais, hein, meninas? Parabéns de novo para a Débora, para a Eunice, para a Cliane, para a Shirley. Imagina a felicidade delas em saber que elas são fontes de inspiração para outras mulheres que trabalham com elas, né? Isso é demais. Outras mulheres também foram citadas, né? Tanto os que trabalham no TRC como outras empresárias, jornalistas, apresentadoras, empreendedoras, né, e tantas outras. E quem sabe você também, algumas de vocês aí que estão nos assistindo também. A gente vai começar dentro do nosso movimento a chamar todas essas pessoas dentro do possível que foram citadas para estar vindo trocar algumas ideias conosco, né, dessa fonte de inspiração para cada vez, né, deixar a gente cada vez mais inspirada no nosso dia a dia pessoal e profissional. Muito legal, né, Bárbara? Nossa, sensacional, gente. Eu gosto da emoção das pessoas. Assim, né? É outra coisa para a gente pensar muito, né, sobre feedback. O quanto que as pessoas esperam esse retorno. Precisam. A gente tem que se policiar e trabalhar muito com feedback. Muito bom. Parabéns pela iniciativa. Muito bom, gente. Agora vamos falar um pouquinho, né, para a gente já caminhar para o final aqui, nossos objetivos do nosso movimento, entrar aí na tela para vocês entenderem. E agora, o que a gente vai fazer com tudo isso, né, com essa pesquisa, com essa quantidade de mulheres aí que estão dispostas a participar conosco desse movimento. Então, o que a gente quer? A gente quer ouvir suas histórias, os seus desafios que você enfrenta no seu dia a dia e as sugestões que você pode nos ajudar, sobre como você pode nos ajudar dentro do setor do transporte de carga. A gente quer também apoiar e incentivar as mulheres que trabalham no setor de transporte rodoviário de cargas. A gente quer criar uma rede de apoio para discutir todos os assuntos que permeiam os diversos universos femininos, aqui de uma maneira bem geral, igual a Bárbara falou, falando de violência, falando de problemas de maternidade, e tem uma infinidade de temas que foram citados por elas. A gente quer ampliar a presença das mulheres em diversas áreas nas empresas do TRC, porque há muitas oportunidades, né? E a pesquisa mostrou isso claramente. E queremos fomentar o crescimento profissional dessas mulheres. Embora elas estejam muito confiantes, elas veem oportunidades, a gente vê ainda que elas percebem que os homens ainda
e são em sua maioria, né? E ajudar as empresas do TRC a reconhecerem e valorizarem mais as suas profissionais. E vamos fazer tudo isso com você. Então, esse é um movimento que se inicia a partir de hoje. O nome dele é Vez e Voz. Aqui, todas vocês, mulheres que trabalham no TRC, vão ter vez e voz. Um movimento que vai permitir às mulheres dar vez à sua voz. Então, permita-se dar vez à sua voz, mulheres. Nós queremos tê-las todas conosco aqui para dar as suas sugestões, ouvi-las e participarem desse incrível movimento para o setor de transporte rodoviário de cargas. Aqui a gente já tem uma novidade para vocês, a gente já tem um site, né, uma carinha de blog, que é www.vezevoz.org. Lá vocês vão poder ver, lá no início tem atualização, já vai ter uma programação do nosso primeiro encontro, que vai ser na modalidade virtual, obviamente, por enquanto, né? E, falando de encontro, o nosso presidente também está super ansioso aqui, que a gente, para inaugurar o nosso auditório, que está novinho, então, ano que vem, nós vamos ter já uma programação, um encontro presencial, né, em março, no mês das mulheres, espero que a gente consiga fazer no mês de março, então aí já tem a data do nosso primeiro encontro para vocês anotarem, para a gente estar juntas aí na data que escolhemos, que foi de quarta-feira. Lá tem algumas publicações, alguns assuntos, né, algumas histórias, algumas dicas culturais, a gente vai colocar dicas de filmes, de artigos, dicas de séries a respeito de empreendedorismo feminino. Então, convidar todas vocês para darem uma olhadinha nesse site que já está prontinho para vocês. A gente vai estar melhorando ele a cada dia mais. Lá também tem a Camila está mostrando aí para vocês, vai para o nosso Telegram. Tem um Telegram exclusivo, lá onde a gente vai poder trocar ideias, passar informações para vocês, fazer enquetes. Então tá aí, pessoal, www.vezevoz.org, uma realização do CETCESP, com super apoio da nossa diretoria e do nosso presidente Taiguara, que está aqui mandando mensagem, já vi mensagens dele aqui. Obrigado, presidente, por todo o apoio para esse incrível projeto. Eu estou muito feliz de estar aqui e trazendo isso aqui para o CETCESP, uma casa que eu tenho muito carinho, uma entidade inovadora, né, um presidente jovem como o Taiguara, que aceitou esse desafio, que eu tenho certeza que vai fazer muita diferença para o nosso setor, né? Nós, mulheres, precisamos mesmo desse espaço. Aliás, a gente não precisa pedir permissão para conquistar o nosso espaço, né? Nós precisamos mesmo querer por nós mesmos conquistar o nosso espaço, né? Então, permita-se dar vez à sua voz. Então, acesse www.vezevoz.org.br e fique atento a todos os conteúdos que a partir de agora vão estar disponíveis para vocês. Então, tem um Telegram lá, um canal exclusivo, né? Incentive outras mulheres a enviarem sugestões de temas também no nosso site. Eu crio o nosso movimento e comece a usar as nossas hashtags, que estão na tela aí para vocês, que é hashtag Vez e Voz e hashtag Mulheres no TRC, eles vão pôr aí para vocês, tá? E vamos passar para a Bárbara para as nossas considerações finais. Bárbara, obrigada por me acompanhar nessa live de lançamento desse projeto incrível. Tenho certeza que a Bárbara está tão feliz quanto eu estou de fazer esse lançamento. Ela que já faz esse projeto na empresa dela, e a gente, com certeza, a Bárbara vai ser uma companheira e tanto junto comigo para a gente estar tocando esse movimento aqui no CETCESP. Ana, eu que agradeço muito a participação, o espaço, é um orgulho estar aqui com você nesse momento tão importante. Eu acho que a gente esperava por isso há muito tempo, né? A gente ansiava por isso, e como sempre, o Taiguara inovador, assim, que abre portas, que abre espaço, te apoiou nisso. Então, meus
super parabéns para você, ao Taiguara, para a Camila, que ajuda a gente assim, com as ideias mais malucas. Eu acho que esse projeto é o comecinho de uma história linda para as mulheres dentro do transporte. É um espaço, vou falar mais uma vez aqui, colaborativo, então participem, todos vocês que estão aqui com a gente, muito obrigada, mas participem, né? O maior presente para a gente é vocês acreditarem e se sentirem à vontade nesse espaço e colocarem suas ideias e construírem da melhor forma para vocês também. O nosso papel como gestoras, como diretora da entidade, como diretora da empresa, é proporcionar o espaço, né? É dar abertura para vocês estarem aqui e o de vocês é participar, porque o resto, tudo flui, tudo flui, né? E estando junto, todo esse networking, isso não tem preço, né? Essa troca não tem faculdade que ensine, né? Essa é a maior escola da vida real, né? Eu acho. Aproveitei muito, parabéns mais uma vez para os nossos presidentes, para a Ana e para a Taiguara, e para mim foi um orgulho estar aqui, gente, mesmo. E quando quiserem conhecer nosso projeto, nossas entregas, o nosso blog está com as portas abertas, tá bom? Desde nós pontuais, gente. Obrigada, Bárbara, obrigada pela sua participação. Então, pessoal, já anotaram aí nosso primeiro encontro dia 4 de novembro, às 16 horas. Então, tem que se inscrever lá pelo site para receber o convitinho para participar, tá? Espero todas vocês lá. Então, novamente, quero agradecer aqui a todos que participaram desse projeto, desde a sua construção, principalmente quem comprou a ideia comigo, a Camila, que está aqui comigo, aqui atrás nos bastidores, está me ouvindo, a Camila Florencio, né, nossa responsável pela área de comunicação, que comprou a ideia e me ajudou a fazer esse projeto lindo que vocês estão vendo, o site, o Telegram, ficou maravilhoso. Todos nós aqui no CETCESP estamos muito felizes com isso, os funcionários todos aqui, nossos colaboradores, estão todos nos assistindo, todos eles também participaram de tudo isso, estão super empolgados. Obrigada a todos vocês pela confiança, novamente para o presidente Taiguara pela confiança também em mim depositada, ao nosso conselho de administração, a toda a nossa diretoria. Tenho certeza que esse movimento vai fazer muito bem para o nosso setor, para todas nós mulheres, né? Eu quero contar com todas vocês para participar. Obrigada às meninas da Conjovem que estão nos assistindo. Eu vi várias vocês aí participando no chat do YouTube. Lembrando que essa live vai estar disponível aí para vocês assistirem. Então, quero contar com todas vocês. Eu vi aí notícia da Rafa, da Joyce e de algumas outras meninas. Obrigada pelo apoio de sempre de vocês. Quero contar com a participação de vocês, que eu sei que vocês também têm muito para contribuir. Então, obrigada a todos vocês que estiveram aqui conosco e espero no nosso próximo encontro para a gente contribuir com esse setor que precisa muito da contribuição das mulheres para que a gente possa seguir em frente e tornar o segmento de transporte cada vez mais inclusivo, mais valorizado, um setor mais humano, né? Do jeito que o mundo precisa. Muito obrigado a todos pela participação e até a próxima.